As duas partes concordaram em implementar a primeira fase do plano de paz do presidente Trump para Gaza. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Um acordo de paz ou mesmo apenas um cessar-fogo, como o que foi conseguido por pouco tempo no início do ano, são uma grande vitória diplomática. Mas, como sempre, o diabo está nos detalhes. Há muita coisa que ainda não sabemos e a pressa pode voltar a ser traiçoeira. O acordo de outubro parece a segunda parte do acordo de janeiro, interrompido em março com ataques surpresa de Israel. De lá até cá, o lado islâmico, liderado pelo Irão, ficou bastante mais fraco. Mas o Estado judaico também teve de se curvar à vontade de Trump depois do erro de bombardear o Qatar, que levou até a um pedido de desculpas do primeiro-ministro de Israel. Para além de fazer saber que um novo ataque a Doha seria considerado um ataque aos Estados Unidos, Trump avisou que não serão permitidos novos colonatos na Cisjordânia. A diplomacia da paz é a diplomacia dos negócios e os Estados do Golfo, ao lado de Washington, saem a ganhar. A Casa Branca está com menos paciência. Trump anda obcecado com o Nobel da Paz e colocou a diplomacia norte-americana a trabalhar para o aplauso generalizado, a começar pelo povo de ambos os Estados, de Israel e da Palestina. Neste episódio, conversamos com o comentador da SIC, Rui Cardoso. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Rui Cardoso. A primeira fase deste acordo parece o que devia ter sido a segunda fase do acordo de fevereiro-março, que acabou nessa altura por ser rompido ao fim dos tais 42 dias, libertação dos reféns e começo da retirada das IDF. É o retomar desse acordo ou o desenho pode acabar por ser bem diferente? Não, é um bocadinho isso, acrescentando-lhe algumas coisas que não estavam óbvias antes e agora começam a ficar, nomeadamente que não haverá deslocação forçada dos habitantes de Gaza, não haverá retalhamento desse mesmo território de Gaza e, além do mais, faz-se uma troca integral de reféns de um lado, presos políticos condenados à prisão perpétua, mais outros presos. Que era o que Israel queria em fevereiro, março. Sim, mas se era o que queria, não há uma razão válida para ter começado a bombardear e menos ainda, depois dos bombardeamentos, fazer esta operação sobre a cidade de Gaza, cujos objetivos continuam a não se perceber quais fossem. Podemos avaliar que a grande diferença é uma maior fraqueza de uma das partes, o Hamas e o Irão, face ao que acontecia no início do ano, e, sobretudo, o grande envolvimento dos países árabes e muçulmanos. É um bocadinho por aí, ou seja, quer dizer, a diferença é que qualquer dos dois atores deste conflito, que é como quem diz o governo israelita e o Hamas, estão neste momento encostados à parede pelos respectivos parceiros aliados, a saber, Trump, que depois da irritação que apanhou quando Netanyahu o pôs perante o facto consumado do bombardeamento ao Qatar, resolveu puxar pelos galões e mostrar de uma vez por todas que ali no Médio Oriente ele é o suzerano e Netanyahu é o vassalo, e do lado contrário temos a Turquia e o Qatar apertando também o Hamas e forçando, aliás são os dois sítios onde há dirigentes do Hamas refugiados, nem de propósito, e portanto forçando também na direção de aceitar, se não a integralidade do plano, pelo menos as coisas mais importantes no imediato, nomeadamente a entrega dos reféns e a troca de prisioneiros. O diabo está nos detalhes, vamos lá aos detalhes. O que é que acontece se o Hamas não conseguir localizar todos os reféns, vivos ou mortos? Porque já há a informação de que
há uma percentagem ali, mais de uma dezena, que eles não sabem onde estão. Sim, mas isso poderá ser verdade, mas também não me parece que será por aí que efetivamente o acordo vem abaixo, porque, quer dizer, convém que nos lembremos duas coisas que não são tão pouco importantes como isso. Primeiro, Gaza, que era uma prisão a céu aberto antes de começar esta guerra, agora é um buraco negro, é um sítio onde se regrediu à idade da pedra, à idade das cavernas. Portanto, achar ali vivos ou mortos no meio daquele caos, haja boa vontade ou má vontade, nunca é efetivamente fácil. E depois sublinhar aqui um facto que me parece importantíssimo. Fala-se em indultar e, portanto, libertar 250 palestinianos com condenações à prisão perpétua. Não se sabe quem são, não se sabe, fator fundamental, se Marwan Barghouti, que é a grande figura da resistência palestiniana, será indultado ou não. E depois convém lembrar, quando se diz que há 1.700 palestinianos presos desde o 7 de outubro que seriam libertados agora, recordar só este pequeno número é que nas prisões israelitas há à volta de 11 mil presos palestinianos. Portanto, estamos a falar de libertar qualquer coisa como 1 em cada 10. Quem é que faz a escolha dos palestinianos a serem libertados? Israel? São os próprios palestinianos que manifestam interesse por ver libertadas determinadas figuras? Estavas a referir? Sim, aparentemente há uma lista que terá sido elaborada, que evidentemente é submetida aos israelitas, volta para trás, torna a voltar para trás. Pronto, isso é um processo normal de negociação. Que garantias existem de que o exército israelita será travado se não resistir à tentação de forçar um pouco mais militarmente depois da libertação dos reféns? Que é, no fundo, aquilo que aconteceu em março. Em março, exatamente. Pois, essa é a questão. As garantias, essas, só podem vir de um lado, dos Estados Unidos e, portanto, da Casa Branca. Não podem vir de mais lado nenhum. Pois, há alguns sinais de alarme, como, por exemplo, ontem, o Sr. Ben-Gvir, Ministro da Segurança, que aliás título que lhe fica bastante bem, foi fazer um passeio para a Esplanada das Mesquitas, que é o sítio onde, em princípio, ele não poderá estar, salvo provocar, situações... obviamente, não é a primeira vez que acontece. Mais do que provocar, tentar mesmo entravar a continuidade das negociações. Portanto, quem faz essa poderá fazer muitas outras. O governo israelita reúne, no momento em que estamos a gravar, é suposto estar reunido para aprovar o plano. A questão é, basta o ok de Netanyahu se o governo cair na sequência deste processo? É o mais normal? Não sei, o Parlamento. Não sei se o governo irá cair. Agora, já foi mostrada a abertura da parte dos partidos da oposição, nomeadamente por parte de Yair Lapid, mas também de outras figuras da oposição, para que, se for necessário o seu voto no Parlamento para aprovar o acordo de paz, eles estão lá e, portanto, Netanyahu que não se desculpe com as derivas dos seus aliados. Tem que haver eleições antecipadas, não, obviamente. Esse é que é aqui o problema. Ou seja, quer dizer, é exatamente aquilo para que eu gostava de chamar a atenção. Quer dizer, todo o plano de Trump, eu não lhe chamaria propriamente plano, o projeto, isto que está a ir para a frente, parte de um pressuposto mais ou menos oculto, mais ou menos por baixo da mesa, mas que, não sei se Netanyahu já percebeu isto, mas isto pressupõe, este plano, no médio prazo, ou até talvez no curto, uma mudança política em Israel. Porque, sobretudo, quer dizer, pode começar-se a tentar resolver o problema de Gaza e deixar o resto da Palestina, que é como quem diz a Cisjordânia, a continuar a ser colonizada e submetida às violências dos colonos extremistas, não me parece. Portanto, a tal mudança política vai ter que aparecer, se não for de uma maneira ou de outra. Sim, eleições são muito prováveis. Em relação a Gaza, é apenas o Hamas, que nós estamos sempre a falar do Hamas, que deve desarmar, ou todas as forças militares, paramilitares, como a Jihad Islâmica, vão ter que desarmar também? Não, o problema é o caos em que Gaza se transformou. Quer dizer, façamos o paralelo, por exemplo, com a Bósnia no fim da Guerra Civil. Quer dizer, a quantidade de Kalashnikovs em circulação, quer num sítio, quer noutra, é assustadora. E, portanto, o que acontece é que o próprio Hamas, de alguma maneira, se desfez. Quer dizer, o Hamas, de alguma forma, ele passa... Há uma figura histórica do Hamas chamada Moussa Abu Marzouk, que disse ao Drop Site, portanto, dos Estados Unidos, qualquer coisa como isto: o Hamas já não é uma organização, é mais uma ideia, por isso não faz grande sentido render-se. Agora, se isto é o Hamas, tinha apesar de tudo milícias e forças militares com algum grau de organização. Depois há toda uma série de grupos, alguns ligados ao crime e ao tráfico de droga, como era o caso de Shabab na parte sul
de Gaza feito e armado pelas autoridades israelitas, mas depois... Fronteira com o Egito. E depois também há efetivamente os clãs históricos de Gaza, também com o seu armamento residual que seja, que historicamente estavam alinhados com a autoridade palestiniana, e depois, como sempre acontece nestas situações de Gaza, há toda uma série de gente que arranja uma arma, se for uma arma branca ou uma arma automática, tanto faz, e utiliza para roubar, nomeadamente para emboscar e atacar os caminhões com ajuda humanitária que deixaram de ser protegidos pela polícia, porque, como a polícia, na visão israelita, era do Hamas, se eles apareciam lá, aparecia imediatamente um drone que dava cabo deles disparando lá de cima. Finalmente, o detalhe mais importante para o pós-cessar-fogo e se houver de facto um plano de paz, que é que vai governar Gaza e a Cisjordânia? Essa é exatamente a questão. Quer dizer, fala-se num comitê ou num grupo de tecnocratas, apolíticos e tal. Bom, quer dizer, disso está a diáspora palestiniana cheia, está o Médio Oriente cheio. Eu acho que o problema não está tanto aí. O problema é quem é que vai dar o corpo ao manifesto e pôr, como se costuma dizer, botas no terreno para garantir que aquilo não descamba tudo. Para já que a ordem pública nas ruas, não há caminhões de ajuda humanitária a serem assaltados e saqueados. E, seguindo um bocadinho o exemplo daquilo, com alguma habilidade, os Estados Unidos, no tempo de Obama e John Kerry, fizeram no Iraque, na luta contra o Daesh, nomeadamente no cerco de Mossul, e também depois na Síria, é preciso, efetivamente, aliados locais, quer dizer, ou seja, forças armadas ou soldados que não criem anticorpos como criariam soldados ocidentais. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isto? Os países da região está na altura, de facto, de chegarem à frente e colaborarem, no mínimo, na manutenção da ordem em Gaza. Sexta-feira é dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online em exclusivo para assinantes. Um bom argumento para assinar o Expresso e poder lê-lo de fio a pavio a partir de quinta-feira à noite. Na manchete deste fim de semana, SNS 24 em risco de deixar 1 milhão de chamadas por atender no inverno. Um grande dossiê sobre o orçamento minimalista em ano de risco máximo. O governo prevê excedente apesar de todos os alertas. Conselho Superior da Magistratura só admite inquérito ao caso Ivo Rosa se o juiz pedir. Aproveito para lhe lembrar que o Expresso da Manhã agora também sai ao domingo a olhar para a revista que esta semana faz capa com as crianças ucranianas que a Rússia sequestrou. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Voltamos então no domingo. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.